tá tudo bem, eu sou um representante proporcional dessa cidade. Pois bem, é por isso que nós precisamos pensar em uma reforma política urgente nesse país, para que algumas dessas dicotomias, dessas contradições sejam resolvidas de maneira mais sistemática. É por isso que eu sou a favor do voto distrital. É por isso que eu sou a favor do financiamento público das campanhas eleitorais, para acabar com essa hipocrisia, até porque já é público o financiamento. O dinheiro sempre é público que banca campanha eleitoral. Infelizmente, essa é a grande verdade. O que tem, na verdade, um grande ato de dissimulação e hipocrisia no país para achar que não é verdade. Mas, voltando ao nosso tema, para encerrar, eu queria dizer para vocês que eu estou muito satisfeito, Chalub, com tudo que você disse, com a sua tranquilidade, a sua didática extraordinária para demonstrar aqui o conceito que nos fez trazer essa discussão até hoje e continuará nos levando a partir de agora. Esse é um conceito, o Max destacou isso também com propriedade, porque foi o que eu disse para o prefeito várias vezes, foi o que eu disse para as pessoas com as quais eu conversei. Quando nós precisamos repensar a cidade, é a partir do seu pedestre, não do seu automóvel. O Brasil foi pensado sobre rodas, e até nisso está atrasado. Enquanto Buenos Aires fez metrô há 70 anos atrás, São Paulo fez há 30. Tudo que a gente começou depois e mal feito. A gente fala em metrô de superfície Vitória, a gente fala em BRT como solução para o problema viário da cidade de Vitória, mas até agora eu não vi ninguém falar na possibilidade de ter um metrô subterrâneo. Pense bem, alguém me disse isso recentemente, Chalub, no metrô que tivesse, por exemplo, uma estação central lá no Praia Tênis Clube, que cortasse toda a Rata da Penha, passando pela Fernando Ferrari, talvez pudesse até ir à Serra, não sei, mas não estou pensando em Vitória. O meu pedaço é aqui, tá certo? Quer dizer, nós precisamos ser mais ousados, inclusive, com a nossa perspectiva de cidade de futuro. Eu digo isso com muita tranquilidade hoje, senhores, e é bom que eu diga isso para vocês, eu me sinto confortável para dizer. Sou um vereador do PSDB, o prefeito que eu apoio nessa eleição perdeu a eleição, ganhou um aliado nosso, do ponto de vista programático e ideológico, que é o prefeito Luciano Rezende. Em nenhum momento eu me dispus a vir para essa Câmara para poder intempestivamente fazer oposição ao Luciano, ao contrário, eu me coloco para somar com ele em toda a perspectiva que ele tem de mudar definitivamente o rumo dessa cidade, que ao meu juízo estava sem rumo nenhum, estava, na verdade, perdida em algumas entranhas que não vale a pena mais nem lembrar, né? Aposto na decência do prefeito Luciano Rezende e tenho liberdade, até porque não tenho nenhuma troca com o prefeito. Não sou um vereador fisiológico, não estou lá discutindo com ele se eu quero o cargo disso, aquilo, outro, não tenho ninguém pegar na Prefeitura de Vitória, estou aqui do alto da minha independência e autonomia para poder criticar e elogiar o prefeito sempre que puder e quiser. Então, a minha disposição hoje é continuar levando à frente essa discussão. Eu penso que a natureza jurídica, a responsabilidade, estou mais convencido que nunca a partir dessa discussão, é da Prefeitura de Vitória. Se vai ser agora ou não, essa é uma outra discussão. Se eu fosse prefeito, viu, secretário Alberto, eu tomaria para si essa responsabilidade desde já, negociaria isso com a cidade, chamaria todos os setores para poder sentar e conversar sobre isso. Tem forma de arrumar receita sim, tá certo? Está aí dado alguns exemplos que a gente pode pensar. Eu não vejo, por exemplo, uma cidade que arrecada R$1,5 bilhão que a gente não pudesse pensar pelos próximos 4 anos, Thiago Reis, uma cidade reservando pelo menos R$10 milhões para cuidar de calçada em cada ano desse. Esquece esse ano de 2013, até porque ele é atípico, né, secretário? Nós temos 100 milhões de receita perdido aí, por conta do fim do Fundap, do Fundo de Participação de Estados e Municípios, das receitas dos royalties, enfim. Mas vamos pensar para o ano que vem, para os próximos anos. O Marcos da Mata colocou com propriedade algo que eu acho que é preciso sim, aí sim, para fundamentar de vez essa discussão. Ou vai se tratar a calçada como prioridade em Vitória ou não. Essa que é a grande questão. Porque se for para deixar como está, e aí priorizar o resto, eu acho que se perde uma grande oportunidade de transformar essa cidade pela única via que se pode fazer o prefeito nesse momento. Que é isso, eu cheguei a falar para o prefeito, você pode construir, Robin, algumas ruas padrões em Vitória, para começar a botar o exemplo para fora. Porque é um exemplo onde não se tem rua nenhuma, padrão, Ilha do Príncipe. Eu vi uma cena na Ilha do Príncipe que me assustou e me deixou comovido. Um cadeirante tentando subir uma via, onde é dessa estreitura assim, só para dar um exemplo um pouco mais próximo daquilo que eu vi lá, a calçada dessa finura, o cara não passa por lá. Então ele desceu no meio-fio, andou paralelo, para subir numa via onde tem mão em contramão do trânsito. E os carros tinham que ficar passando, desviando do camarada. Quer dizer, é um negócio absurdo, sabe? Não dá para aceitar. É mais ou menos o que pensar a gente encontrar carroça andando pela cidade de Vitória.
Eu estou aqui nessa Câmara também defendendo o direito dos animais. Sabe por quê? Porque calçada, defender animal, melhorar as calçadas da cidade de Vitória, é pacificar as relações. O estresse acumulado no dia a dia pelo cidadão tem tudo a ver com a nossa impossibilidade de lidar com as coisas que deveriam ser as coisas mais importantes para a gente. Observar melhor a natureza, gostar mais de ver um animal, não gostar de ver um animal ser maltratado. Uma carroça em Vitória, tem um projeto de lei nessa casa, viu, secretário Alberto? Que está proibindo o uso de carroça em Vitória. Não tem mais do que 20 carroceiros em Vitória. Não é possível, isso é uma cena medieval você assistir negócio hoje em Vitória. Atrapalha o trânsito? 90% dos casos, os carroceiros são freteados para carregar entulho, para criar ponto viciado de lixo na cidade, e o burro, ou o animal que ele puxa aquela carroça, carrega 4, 5 vezes seu peso. E é açoitado para poder andar se não consegue mais. Olha, aceitar isso passivamente é não representar essa cidade. Não é representar uma cidade que tem 93 km² de área, que arrecada uma das maiores arrecadações per capita do Brasil, que tem uma consciência política maturada e avançada, e que não pode mais pensar para trás, tem que olhar para frente. Essa é a nossa perspectiva com o mandato de vereador nessa cidade. Foi para isso que eu me sinto eleito como professor, com a natureza acadêmica que tem de formador de opinião, tá certo? Como professor de matemática, como uma pessoa que deixou a sala de aula por acreditar que podia me utilizar melhor na rua para poder cuidar um pouco mais da educação informal. Hoje, aliás, participei da abertura da Conferência Municipal de Educação. A gente não faz educação nessa cidade se não valorizar professor. Não adianta ficar fazendo conversa. Não adianta... É muito simples isso. Eu pretendo encerrar essa audiência dizendo para vocês isso. 1900, só para dar um dado, nosso amigo está aqui, professor Pedro Canal, na década de 50, 1950, o Brasil tinha, se eu não estiver enganado, 47 milhões de habitantes. 65% dessa população era do interior, não era urbana. No censo de 1991, a população do Brasil era 150 milhões de habitantes. Mais de 100 milhões, né? 40 anos depois. E aí inverteu. Aí 74% da população agora era urbana. E aí a escola pública do passado, que era boa, precisou ser ampliada para atender uma população que chegava aos centros urbanos e precisava dar conta. E essa educação foi se transformando em algo muito ruim. E a educação privada foi crescendo para atender as elites brasileiras. E a escola do pobre ficou pior. Quer dizer, foi por isso que a violência cresceu. Foi por isso que os centros urbanos hoje convivem com o que nós convivemos. Precisamos voltar. Nós precisamos fazer de novo essa coisa, essa corrente retornar ao seu ponto. A escola pública precisa ser resolvida. E não tem jeito de você chamar a sociedade, estimulá-la a discutir educação, se não for por um único elemento, o professor. Sabe por quê, Paulo Lindoso? Conferência de Educação hoje no Centro de Convenção de Vitória. Estava lá as mesmas pessoas de sempre. Você não mobiliza a cidade para discutir educação. Ou você estimula o professor para que ele seja o agente estimulante dessa discussão, ou não tem jeito. Nenhum funcionário de uma grande empresa vai trabalhar bem se não for bem pago. E está aí uma outra tarefa para a Prefeitura de Vitória, pagar bem esses professores. Dar a eles o melhor salário do Brasil. É possível. Sabe, secretário Alberto? Então, a tarefa de Vossa Excelência realmente é muito dura. É áspera. Você, secretário de Finanças da Prefeitura de Vitória, que eu sei que, apesar de ter recurso, como foi dito aqui, tem a tarefa agora de cuidar de prioridades, de convencer o prefeito a gastar e gastar bem. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito do São Resende tem o desejo de transformar a cidade de Vitória em algo muito melhor do que ele encontrou. A nossa disposição é ajudar. Eu espero que a calçada pública, o passeio público em Vitória, assim como a educação, assim como os animais, transformem-se em prioridade para uma cidade que, de fato, pretende ser nova para o futuro e desenhar de verdade uma cidade para os nossos filhos e para os nossos netos se orgulharem. Né? Muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe, e na próxima nós estaremos de novo aí.